Eu saúdo os irmãos com a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. O livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, no versículo 10, está dizendo assim: Seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele a quem vós crucificardes e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse é que está ação diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, o qual foi posto por cabeça de esquina. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. Deus amado, Deus santo, mais uma vez nós te glorificamos, te exaltamos, meu Deus amado, por esta oportunidade de fazer menção da tua palavra. Também, meu Deus amado, nós convidamos o teu Espírito Santo para ser o ajudador, o guiador, meu Deus amado, meu Deus santo, nesta hora. Porque nós, meu Deus, somos dependentes do Senhor, meu Deus amado, e em tudo, meu Deus, nós damos graças a ti. Porque o Senhor, meu Deus, é bom para nós em todo o tempo. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Eu queria falar dos irmãos, para os irmãos, desta mensagem, a qual está escrito no capítulo 3, aonde Pedro e João vão ao templo orar e encontram um coxo. Mas antes de entrar nesta mensagem, eu quero falar um pouco de Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, aonde Lucas escreve a Teófilos, tratando-se das coisas que aconteceram depois da morte e da ressurreição de Jesus. Jesus ficou ainda 40 dias e foi visto pelos seus discípulos. E ele ficou ali ensinando, encorajando e dando sabedoria para os seus discípulos continuar a obra do reino de Deus, de evangelizar e de levar as pessoas para a tua presença. Jesus também fez um pedido no capítulo 1 de Atos para os seus discípulos, que eles ficassem em Jerusalém até que do alto fosse revestido do poder. E eles ficaram ali e perseveraram em oração ao Senhor Jesus. E escolheram Matias para ser o sucessor de Judas. E no capítulo 2, nós vemos que houve a descida do Espírito Santo, aonde eles estavam reunidos todos no mesmo lugar. E quando o Espírito Santo desceu, ele ouviu com os seus ouvidos um vento veemente impetuoso. Também foi visto com os teus olhos línguas de fogo, repartidas sobre a cabeça de cada um. E é interessante que nós temos que ver o Espírito Santo agindo na vida do nosso irmão, porque eles não viam a língua de fogo que estava na sua própria cabeça, mas eles viam a língua de fogo que estava na cabeça do outro irmão. E quando o Espírito Santo desceu, deu a eles autoridade, sabedoria, poder para pregar em nome do Senhor. Aonde Pedro se levantou e ergueu a voz e fez o seu primeiro discurso, pois alguém estava ali falando que eles estavam bêbados, mas ele estava dizendo que ali estava se cumprindo uma profecia, a qual outrora tinha sido pregado pelo profeta Joel, e ali estava o Espírito Santo de Deus derramado sobre toda a carne. E no capítulo 3 nós vemos Pedro e João indo junto ao templo. E quando fala que Pedro e João iam junto, a gente pode notar que Lucas é um escritor que ele é muito cuidadoso, inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Ele coloca junto porque o Evangelho não é individualista. Nós podemos até fazer coisas separadas um do outro, mas nós temos que reunir
Nós temos que estar junto, porque o evangelho é algo para que se faça em união. E quando ele subia junto, ali ao templo, numa tarde, 3 horas da tarde, que era a hora da oração, era colocado um coxo ali à porta do templo. E é interessante que quando o coxo viu ele, pediu uma esmola. E a Bíblia vai dizer que aquele coxo era coxo de nascimento, então ele já tinha nascido daquela maneira. E se você for ver e for notar alguém que pede uma esmola, ele olha para você rapidamente e ele pede a esmola e de repente ele abaixa o seu semblante, o seu olho para o chão. E neste momento em que eu estava meditando nesta palavra, o Senhor me deu uma revelação do céu, aonde ele dizia assim para mim, porque eu estava fazendo muitos questionamentos desses últimos dias a qual nós estamos vivendo, com essas ameaças. E ele falou para mim: filha, o que é que a terra está dizendo? E eu falei: meu Deus, olha, a terra está falando que se nós não morrermos do Covid-19, nós iremos morrer de fome, porque a economia irá quebrar e ia acontecer muitas coisas. E a terra só nos deu 2 soluções, que era morte ou morte. Mas o Senhor bradou no meu coração e Ele diz assim: filha, e o que é que o céu está falando? E eu disse: meu Deus amado, meu Deus santo, através da Tua palavra, quando eu me recorro a ela, o Senhor diz que é para mim clamar, o Senhor diz que é para mim esperar no Senhor, o Senhor diz que é para mim confiar em Ti. Porque a Tua palavra diz que aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que estão à volta de Jerusalém. E assim é o Senhor ao redor daqueles que confiam nele. E nesta mesma casa onde estava pregando, são pregadas todos os dias a mensagem de Deus pelos ministros da Tua palavra. O céu estava falando através dos Teus ministros e ele dizia: desperta, porque Jesus está voltando. O clamor da igreja faz o milagre acontecer. A intervenção de Deus numa nação. Deus para o sol, para a lua, para dar vitória ao seu povo. Jesus pode salvar esta nação. Tenha fé. Deus está no controle. E Ele bradou em meu coração: ai, manai de cantuia com Arábias, de uma maneira tão forte e tão firme. E Ele falou comigo: escolhei, pois, minha filha, quem você deve ouvir. A quem você deve ouvir, se é a terra ou se é o céu. Você deve confiar na terra ou deve confiar no céu. Porque a terra está falando uma coisa, e tudo que a terra fala te traz desespero, não te traz esperança, e você fica apavorada. Mas olha para mim e diz o que o céu está falando. E eu passei a confiar no Senhor. E voltando para a mensagem, onde este coxo estava ali, esperando receber a esmola, porque ele já vinha pedido a esmola a Pedro e a João. E todos os dias ele estava ali, pedia a esmola, todos os dias me dá uma esmola. E ele me fez ver que esmola não muda a vida de ninguém, porque todos os dias ele pedia a esmola e ele continuava da mesma maneira. Mas aquele que tem os olhos fitados para o céu, Pedro e João, que tinham os olhos fitados para Jesus, ele respondeu a ele que ele não carregava nenhum dinheiro naquele momento, mas ele, com a percepção do Espírito Santo, deu para ele viu a necessidade que aquele homem tinha de andar. E ele liberou uma palavra profética, a qual ele disse para aquele homem que ele não tinha prata e nem ouro, mas ele disse: o que eu tenho eu te dou em nome de Jesus, o Nazareno, levanta-te e anda.
E é interessante porque se nós parássemos só aí, nós veríamos a palavra de um homem cheio do Espírito Santo, que tinha sido conduzido pelo Espírito Santo para profetizar sobre a vida daquele homem. Mas ele ainda assim, ele estendeu a sua mão e pegou pela mão direita. E a Bíblia vai dizer que de um salto, seus tornozelos se firmaram e ele ficou de pé. Ele deu um pulo, ele não andou primeiro, ele pulou. E é interessante que quando alguém faz algo para o outro, enviado por Deus, pode fazer notória o que aconteceu na vida daquele homem. Você pode ver que aquele homem, ele nunca tinha pulado, então pela primeira vez ele pulou. Pela primeira vez ele andou. Pela primeira vez ele entrou no templo adorando o nome santo do Senhor, aleluia, glórias a Deus. Pela primeira vez ele sentiu que a terra não podia fazer nada por ele, mas que o céu tinha levantado homens de Deus na terra para fazer um milagre a qual ele necessitava. E a adoração daquele homem dentro do templo chamou a atenção. E o povo começou a olhar para ele de maneira que viram que ele estava andando, estava alegre, estava glorificando. E quando eles viram aquilo, eles ficaram espantados, eles ficaram admirados. Mas preste atenção, quando você vê um mendigo e ele está ali todo dia, aquilo ali se parece normal. Todo dia você vê ele na mesma condição, aquilo fica parecendo normal. Mas ele agora estava vendo ele andando, estava vendo ele glorificando, estava vendo ele dentro do templo a qual ele era impedido de entrar. E agora ele estava ali louvando ao Senhor e aquele povo reconheceu que era o coxo. E reconhecendo, eles ficaram olhando para Pedro e para João e pensando que fosse por eles que tinha acontecido aquele milagre. Mas Pedro aproveitou a oportunidade para fazer menção do nome do Senhor, para fazer um discurso em nome do Senhor. E ele falou assim: por que vocês olharam para nós como se de nós mesmos nós pudéssemos fazer este milagre? Não foi nós que fizemos isso acontecer, mas aquele Jesus, o Jesus a quem vocês crucificaram, a quem vocês rejeitaram. Quando Pilatos estava para soltar ele, porque não achou nele pecado nenhum, crime nenhum, vocês preferiram um assassino. Este mesmo Jesus foi quem fez este homem ficar em perfeita saúde. E aí eles viram o milagre acontecer. Eles olharam e contemplaram e viram a presença de Deus na vida de Pedro e de João. E viram notório a presença do Espírito Santo agindo, fazendo milagre na vida daquele coxo. E quando eles notaram isso e que Pedro e João começou a pregar a Jesus ressuscitado, entraram no templo os oficiais da lei, o sacerdote, e prenderam a João. E isso vem nos falar que nem sempre quando a gente faz o que é certo, que nem sempre quando a gente faz aquilo que Deus manda, a gente vai ser reconhecido pelo homem, a gente vai ser aceito pelo homem. Porque eles fizeram um milagre, porque a Bíblia vai dizer que aquele homem tinha mais de 40 anos. Eu não sei quantos anos ele ficou à porta daquele templo, mas eu acho que foi umas 3 décadas ele ficou ali. E ele todo dia pedia esmola, mas ninguém se comovia com a situação dele. Mas quando aquele homem estava andando, quando se foi feito um milagre para aquele homem andar, eles prenderam aqueles
a qual foi usado pelo Senhor para entregar a palavra de vitória. Então nós não podemos ficar entristecidos quando nós fizemos algo de Deus e não for aceito por a maioria. Mas Pedro e João foi levado para a cadeia e ficaram presos porque já era noite. E no outro dia eles voltaram fazendo uma pergunta, até mesmo espantosa, porque eles perguntaram, pegaram a Pedro e a João, colocaram no meio e perguntaram com que poder e em nome de quem vocês fizeram isto. E é muito bom, porque quando eles fizeram esta pergunta, Pedro e João, que agora estava cheio do Espírito Santo e não tinha mais medo de falar em nome de Jesus, aproveitou a oportunidade para pregar outra vez, para fazer de novo menção do nome de Jesus, ressuscitado dos mortos. E ele falou, no capítulo 4, do versículo 10, aonde nós lemos, que seja conhecido a todo o povo de Israel, que em nome de Jesus, o Nazareno, que este homem está em perfeita saúde diante de vós. É em nome de Jesus de Nazaré, porque o nome de Jesus tem poder para curar, tem poder para salvar, tem poder para cessar as guerras, tem poder para ressuscitar os mortos. O nome de Jesus é poderoso e não há nada que possa parar o nome de Jesus. E como os ministradores da casa falaram, Deus ainda está no controle de tudo. E eu continuo crendo. Mas eles ficaram ali chateado porque eles estavam pregando no nome de Jesus ressuscitado. E eles pediram para Pedro e João sair e reuniram entre si, falando que foi notório o sinal que ele fez. E que todo o povo de Jerusalém sabia que estes homens tinham feito um milagre maravilhoso. E reconheceram que aqueles homens eram seguidores de Jesus Cristo. Mas quando chamaram eles de volta, chamaram eles para ameaçá-los. E falaram para eles para pararem de falar no nome de Jesus. Para pararem de pregar no nome de Jesus. E Pedro e João falou para eles que eles julgassem o que era melhor, se era eles obedecer a Deus ou obedecer os homens. Porque ele tinha andado com Jesus, tinha visto Jesus, tinha visto os milagres. E se eu que não andei com Jesus, que não vi Jesus, eu não posso parar de falar no nome de Jesus, porque para cada situação, para cada tempo da nossa vida, para tudo que acontece, nós temos uma palavra de Deus, ou que seja para nos repreender, ou que seja para nos encorajar, para nos animar, mas a palavra de Deus em todas as situações, nós temos ela para nossas vidas. E se eu não consigo parar de falar no nome de Jesus, imagine Pedro e João, que andou com ele, que viu o cego Bartimeu enxergar, que viu a mulher do fluxo de sangue ser curada, que viu a filha de Jairo ser ressuscitada, que viu Lázaro morto já há 4 dias ser ressuscitado. Como eles poderiam parar de falar do nome de Jesus? Porque, além disso, depois que Jesus morreu, eles viram Jesus por 40 dias ainda na terra. E como eles poderiam parar de falar, porque agora eles estavam cheios. E quando nós estamos cheios do Espírito Santo, nós não conseguimos parar de fazer menção.
Nós não conseguimos parar de falar que Ele nos ajude, que Ele nos guarda, que Ele faz o milagre acontecer, que não há nada que possa parar o nome dEle, possa parar a vontade dEle, que o nome de Jesus tem poder em cima no céu e tem poder embaixo na terra. Nós não podemos parar de fazer menção do nome de Jesus. Nós estamos guardados pelo sangue de Jesus. Nós somos livres e o véu só se rasgou porque Jesus Cristo pagou os nossos pecados. Nós temos livre acesso ao céu para fazer oração, para fazer clamor, porque Jesus Cristo interveio por nós. E como nós podemos parar de falar no nome de Jesus, o Todo-Poderoso? Mas eles ameaçaram mais ainda. Eles ameaçaram de uma forma mais cruel. Mas não tinha como prender ele, porque todo o povo que estava do lado de fora glorificava a Deus por causa do milagre. E eles foram para a sua casa, e eles foram contar ali para os seus o que tinha acontecido. E eles falaram acerca do coxo, acerca do milagre, acerca do que tinha acontecido na primeira pregação, que vai dizer que 5.000 almas se converteram. Eles falaram por que ficaram presos. E eles contaram tudo para aqueles, e aqueles que ouviram foram cheios também da presença do Senhor. Foram cheios da graça de Deus. E eles começaram a fazer uma oração, a qual já estava registrada em um livro de Salmo. E eles falam, porque se levantaram as nações, porque se levantaram os príncipes e os reis contra o teu filho. De fato, Herodes e Pilatos se levantou contra o teu ungido. E eles começaram ali a dizer que Deus era criador do céu e da terra e tudo quanto há. Eles reconheceram a grandeza do Senhor, mas eles fez uma oração ainda mais linda, dizendo, olha, Senhor, para as ameaças que tem feito aos teus filhos. Olha para a ameaça deles para conosco, meu Deus. Mas enquanto isso, meu Pai, dê ao teu povo a autoridade para pregar a tua palavra com ousadia, com poder, com unção. Porque nós somos dependentes do Senhor. Nós não fazemos nada sem a presença dEle. Deus amado, Deus santo. E eles ainda falaram mais. Enquanto isso, meu Deus, estende as tuas mãos sobre a face da terra, para curar, para salvar, para fazer milagres, prodígios, maravilha, no nome do seu Filho Jesus. E olha, meu Pai amado, ouve do céu, meu Deus, e dá autoridade ao teu povo, para pregar com ousadia a tua palavra, com poder a tua palavra. E esta é a palavra que eu deixo à igreja. Esta é a palavra que eu deixo para aqueles que estão em casa. Porque quando a gente olha para a terra, nós ficamos apavorados. Mas olhando nós para o céu, nós encontramos socorro. Nós encontramos conforto. Nós encontramos alívio. E esta é a pergunta que eu deixo para a igreja. Em quem você deve confiar? É na terra, no que está dizendo na terra, ou o que o céu está dizendo? Em quem você deve confiar? Escolha, pois, confiar no Senhor, porque Ele não mente, e em todo tempo Ele tem nos ajudado. E eu quero agradecer a oportunidade, louvar o nome do Senhor, exaltar o nome do Senhor, pois eu tenho visto o grande zelo do Senhor por esta nação, por este país a qual tem assim transgredido o mandamento do Senhor. Mas eu creio e tenho visto
visto que ainda nesta nação tem um povo clamando pela infinita misericórdia dele. Tem um povo clamando para que o Senhor ouve do céu o nosso clamor. Tem um povo pedindo para que o Senhor estenda a mão para esta nação e não deixe acontecer o que estão dizendo que vão acontecer, porque eu escolhi confiar no céu. Amém? Eu agradeço a oportunidade.